Domingo de manhã, nesse domingo, dia 6, como a gente prometeu, como a gente veio anunciando, divulgando aí ao longo da semana, começa a nova série de lives. Nós serão 5 domingos que a gente vai estar aqui falando com você sobre esse assunto, chamados para ser. E o tema de hoje, chamados para ser, hoje nós vamos falar sobre qual é o seu chamado. Você tem alguma dúvida sobre qual é o seu chamado? Tem alguma dúvida? Então hoje essa dúvida vai ser respondida aqui hoje à luz da palavra de Deus. A gente vai comentar esse assunto e eu espero que você participe também. Eu sei qual é o seu chamado. Sabe como eu sei? Porque está aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz qual é o seu chamado e a Bíblia revela. Qual é o seu chamado? Vamos lá então. Se você tem alguma dúvida sobre qual é o seu chamado, preste atenção no que diz Romanos capítulo 1 e o versículo 6. Diz assim: entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para ser de Jesus Cristo. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. E eu tenho algumas traduções que dizem pertencer também. Então, se você tinha alguma dúvida sobre qual é o seu chamado, tá aí a resposta de Deus pela palavra de Deus. Você foi chamado para ser de Jesus. Você foi chamado para pertencer a Ele. É isso, foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para ser dele. Então, a grande questão agora não é para quê, qual é o meu chamado. Porque a Bíblia já me deu essa resposta. A grande questão não é mais essa. Porque eu já sei hoje para que Deus me chamou. Deus me chamou para ser dele. A grande questão é como eu, como você, como nós vamos responder a esse chamado. Essa é a grande questão. Para a gente poder responder esse chamado, nós precisamos entender o que é ser de Cristo. O que é pertencer a Ele. Nós precisamos entender o que é o ser. O que é ser chamado para ser. Porque existem muitos equívocos acerca da questão chamado. Porque muita gente relaciona chamado ao fazer. A maioria das pessoas pensam que chamado está diretamente ligado ao fazer. Deus me chamou para fazer. E não. A Bíblia é clara. Deus te chamou para ser. Entenda uma coisa. Para Deus, ser vale mais do que fazer. Entenda isso. Grave isso no seu coração. Para Deus, ser vale mais do que fazer. Você quer um exemplo bíblico para isso? Você lembra de Jó? Jó, no livro de Jó, você vai ver que um dia Deus deu testemunho de Jó a Satanás e ele falou assim para Satanás: olha, você viu meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Nenhum momento Deus falou do que Jó fazia, e sim Deus falou de quem Jó era. Nenhum momento Deus falou para Satanás: olha, você viu meu servo Jó? Ele é um homem que consagra todo dia, ele é um homem que oferece sacrifício todos os dias. Né? A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos todos os dias. Deus podia muito bem ter falado aquilo que Jó fazia. Olha, é um homem que oferece sacrifício todos os dias. Todos os dias ele está ali, oferecendo sacrifícios. Mas não. Deus falou de quem Jó era. Deus deu características do caráter de Jó, de quem ele era. Ele falou: Jó é um homem reto, íntegro e temente a Deus. Retidão, integridade e temor. E agora eu pergunto: quem é você? Quem Deus te chamou para ser? Essa é a grande questão. Então não é o que eu vou fazer, mas sim quem eu devo ser. Será se hoje eu sou quem eu deveria ser? Será se você hoje está sendo quem Deus criou você para ser? Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Deus nos criou, Deus criou o ser humano com um propósito, com uma identidade, porém o pecado, ele destruiu, ele manchou isso. Só que agora em Cristo Jesus, essa identidade foi resgatada.
E nós recebemos agora uma nova identidade de filhos de Deus. E para isso, para a gente descobrir a nossa identidade, nós precisamos estar em Cristo. Esse é o ponto principal. Nós precisamos estar em Cristo. Então, para isso, nós temos que entender, nós precisamos entender isso. Deus não me chamou apenas para fazer. Antes de você fazer, você precisa ser. Você precisa ser alguém que está em Cristo e que permanece nele. Antes de você fazer, você precisa ser. Então coloque isso firmemente no seu coração. Eu preciso ser. Eu preciso ser. Para Deus, ser vale mais do que fazer. Hoje, nós valorizamos muito aqueles que fazem. A gente valoriza demais quem faz. Esse é um problema. Porque a gente dá... Olha só aquele camarada ali, ele prega bem. Olha só aquela irmã, como ela canta. Olha só aquele lá, como ele faz. Ele dá comida para os necessitados. A gente dá muito valor às pessoas que fazem. Olha, o fulano lá, ele profetiza. Ele revela o oculto escondido. Mas Deus não está interessado naquilo que as pessoas fazem diretamente, e sim em quem são. Porque aquilo que você faz está ligado àquilo que você é. Aquilo que você faz flui a partir daquilo que você é. E não o contrário. Não é o que eu faço para Deus que me torna alguém nele. E sim quem eu sou em Deus. E sim quem eu sou em Deus que me faz fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Você está entendendo? Você consegue compreender isso? Aquilo que eu faço flui a partir de quem eu sou na presença de Deus. E eu pergunto a você, quem é você? Quem você é? Você tem convicção de quem você é? De quem Deus te chamou para ser? Escuta, Deus pôs algo em você que talvez nem você saiba. Deus tem algo tão profundo com você que talvez nem você faz ideia. Mas existe um meio para você descobrir? Existe um meio. Primeiro, você precisa ouvir o chamado dele. Você precisa ouvir que ele está te chamando. Jesus te chamou para ser dele. Ouça esse chamado. Ouça essa voz. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Jesus Cristo dizendo: vem. Vinde após mim. Vem me conhecer. Vem saber quem eu sou. Ouça a voz de Cristo chamando você. Ele está chamando você de forma clara. Ele está chamando o teu nome. Esse é o chamado dele. Venha ser meu, venha pertencer a mim. E a grande questão, como eu falei, é como é que nós vamos responder esse chamado. Eu vou adiantar algo para você. Existem 4 formas, 4 maneiras de você responder. São 4 passos para você responder esse chamado. Existem 4 passos para você responder esse chamado. Então, a live de hoje é literalmente para abrir os seus ouvidos, para ativar os seus ouvidos espirituais. Essa live de hoje, nós colocamos o propósito que Deus colocou no nosso coração é ativar o seu ouvido espiritual para que você possa ouvir Jesus te chamando para ser dele. Eita glória! Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Jesus nos chama para ser dele. Jesus nos chamando para ser dele. Isso é algo extraordinário. E, amados, vamos entender isso. Ouça, vamos ouvir esse chamado, vamos ouvir essa voz. Vamos dar ouvidos àquilo que ele está falando. Ele está chamando. Ele está chamando você, ele está me chamando para ser dele. Vamos ouvir esse chamado essa manhã. Você não foi chamado para ser do mundo. Você não foi chamado para ser escravo dos seus medos, para ser escravo das suas paixões. Você não foi chamado para ser escravo do pecado. Você não foi chamado para pertencer a Satanás. Não foi chamado para ser escravo dos seus desejos carnais, pecaminosos. Você foi chamado para ser de Cristo. Você foi chamado para trilhar uma jornada extraordinária de mãos dadas com o Senhor Jesus. Você foi chamado para carregar a presença dele em você.
Você foi chamado para ser um reflexo da glória, para resplandecer a glória dele na terra. Você foi chamado para onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua escola, ser luz naquele lugar, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, para que quando as pessoas olharem para você, elas não vejam você, elas não vão olhar para o seu passado, não vão olhar para quem você é hoje, elas vão olhar para Cristo vivendo em você, vivendo através de você. Que cada pensamento seu venha da mente de Cristo, venha de uma mentalidade de Cristo em você. Que o seu olhar possa ser o olhar de Cristo. Que as suas mãos possam fazer as obras de Cristo. Sejam as mãos dele. Que o necessitado seja cuidado por Cristo através das suas mãos. Que o aflito seja abraçado através dos seus braços. Deus quer operar coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer operar coisas incríveis através de você. As almas clamam, o mundo clama, e você é a resposta. Você é a resposta. A resposta que o mundo precisa está em você. Para isso, você não deve se preocupar em fazer, e sim em ser. E aquilo que você vai fazer vai fluir através daquilo de quem você é. Então ouça o chamado de Deus, ouça o Espírito Santo chamando você para ser. Levi, eu estou ouvindo o Espírito Santo me chamar. Eu estou ouvindo o Espírito Santo me chamando para caminhar com Deus, para ser. Eu posso ouvir a voz dele. O que eu faço? Como é que eu vou responder? Para você responder, amados, existem 4 passos. A Bíblia nos mostra 4 passos para você responder esse chamado. E nas próximas 4 lives que a gente vai fazer, Lucas Ribeiro, William Pereira e eu estaremos dizendo para você quais serão esses 4 passos. Tá certo? Então vamos lá. Para você que entrar aí no nosso grupo no WhatsApp, você já vai receber algumas coisas sobre esses 4 passos. Mas eu convido a você a continuar acompanhando as nossas lives. No próximo domingo que vem, Lucas Ribeiro vai estar aqui e ele vai falar com você. Lucas Ribeiro vai estar aqui ao vivo com você e ele vai falar o primeiro passo para você responder o chamado de Deus. Então, tá imperdível. Não perca o próximo domingo. Gente, eu estou sentindo demais a presença de Deus aqui. Eu posso ouvir o chamado de Deus para minha vida e eu tenho certeza que você ouviu também aí na sua casa. Eu tenho certeza que você ouviu aí. O Espírito Santo chamando você. Jesus te chamando. E chamando você pelo seu nome, dizendo: eu te chamei para ser meu. Você não é do mundo. Você não é do pecado. Você não é escravo dos seus pecados, dos seus desejos, dos seus medos. Você é meu. Deixa eu orar junto com você. Pai, aí, Senhor, está o teu filho, a tua filha, que ouviu a tua palavra, Senhor, que ouviu, Senhor, participou com a gente, e eles ouviram, Senhor, meu Deus, que o Senhor não chamou eles apenas para fazer, mas o Senhor nos chamou para ser. E a partir daquilo que nós nos tornarmos em Ti, a partir de quem nós sermos em Ti, nós faremos não mais as nossas vontades, mas sim a Tua, Senhor. Mas sim a Tua vontade. Por isso, Senhor meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, começa a tocar no coração. Começa, Senhor meu Deus, a operar, Senhor meu Deus. Começa, Senhor meu Deus, a queimar nos corações, Senhor meu Deus, um desejo profundo e ardente por Ti. Alcança cada um que esteja assistindo agora, Senhor. E alcança agora com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Senhor. Toca no coração deles, ó Senhor meu Deus. Move, ativa, Senhor meu Deus, um desejo profundo, uma paixão intensa por Ti, Pai. Para que, Senhor meu Deus, nós possamos entender que o Senhor não é algo que faz a vida melhorar, o Senhor é a vida. Não existe vida sem o Senhor, não existe vida fora de Jesus Cristo. Porque o Senhor mesmo se revela na palavra de Deus
no Evangelho de João dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, meu Deus, que essa verdade possa invadir cada coração, Senhor, que ela possa impactar cada pessoa que está assistindo, e que eles possam, Senhor, meu Deus, desejar profundamente seguir ao Senhor, caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.